Vamos falar sobre conhecimento empírico. E para falar disso, junto com a turma aí para o curso de teologia do Seminário de Teologia Batista do Nordeste. Um olhar geral sobre conhecimento empírico. O que é conhecimento empírico? Nas pesquisas que eu fiz, eu encontrei esse autor, o John Locke, um filósofo, líder aí dessa linha do empirismo britânico, junto com outros. Na filosofia, o empirismo, ou a experiência em latim, é uma teoria do conhecimento que afirma que o conhecimento sobre o mundo vem apenas da experiência sensorial, somente da experiência sensorial. Mas afinal, o que é conhecimento empírico? O conhecimento empírico é aquele obtido por meio da experiência direta ou percepção do mundo real, sem passar por abstrações ou imaginações. É o conhecimento que nos diz como é o mundo, quais são as coisas e quais são suas características. É um conhecimento do ser humano, é um conhecimento que já vem conosco. Você não ensina uma criança a caminhar. Você não ensina uma criança a engatear. Enquanto bebê, ela tem os períodos de desenvolvimento que são próprios do ser humano. Ela vai aprender a movimentar o pescoço, ela vai aprender a sentar, ela vai aprender a engatear e ela vai aprender a caminhar sozinha, sem que você precise ensinar. Mas é importante também para nós percebermos que esse conhecimento empírico, ele é base para as outras abordagens que vão tentar trazer à luz da ciência. A partir do conhecimento empírico, a ciência busca formas de demonstrar como aquilo é feito. Ela vai utilizar de um conhecimento empírico para criar os meios e métodos para provar como se chegou àquele resultado. Um exemplo do exercício físico. O exercício físico começou a ser praticado de forma empírica desde a antiguidade, desde a Grécia Antiga. Existem relatos de que Milo de Crotona era um grande lutador, vencedor de inúmeros torneios de luta corporal, e o treinamento dele baseava-se em levantar um bezerro. Ele levantava o bezerro e fazia movimentos de agachamento, movimentos de caminhada com esse bezerro nas costas. E à medida que o bezerro ia crescendo, o tempo ia passando, o bezerro ia crescendo, ia ficando mais pesado e ele também ia ficando mais forte. De forma empírica, ele estava treinando com uma sobrecarga gradual e uma sobrecarga que ia aumentando aos poucos. Esse aí foi o princípio da progressão de carga no treinamento. Isso aí foi uma coisa empírica, mas a partir daí a ciência pôde trazer à luz da ciência e criar meios e métodos de treinamento, trazendo aí o treinamento de carga progressiva, o princípio da sobrecarga. Esse conhecimento empírico, ele faz oposição também ao conhecimento religioso e filosófico. E existem dois tipos de conhecimento empírico. O especial, que é aquele que se refere a casos específicos da realidade, sem poder garantir que o que foi aprendido se aplica a todos os casos em geral. E o contingente, que é aquele que atribui características a um objeto que, no entanto, pode faltar no futuro. É um objeto que existe hoje, mas que no futuro pode não existir. O conhecimento empírico especial
ele é adquirido através da observação direta, da experiência prática, sem a necessidade de um embasamento teórico ou científico. O exemplo de conhecimento empírico está em habilidades manuais, cozinhar, dirigir, conhecimento sobre plantas medicinais, técnicas de pesca, que apesar de ser tão confiável quanto o conhecimento científico, o conhecimento empírico desempenha um papel importante no dia a dia das pessoas e na preservação de práticas culturais e tradicionais. Se você for a um local onde existe uma colônia de pesca, tudo aquilo ali que eles fazem é de forma empírica. Eles colocam o barco para pescar e, de forma empírica, foi passando de geração para geração, passando de um para o outro. Eles sabem se o mar está bom, se não está, se vai dar para navegar, se a navegação vai ser boa, se vai chover, se não vai, se em determinado local vai ser possível encontrar peixes. Isso é uma adquisição empírica, chega a ser uma questão cultural, tradicional de regiões. Isso acontece também em tribos indígenas, por exemplo. O conhecimento empírico contingente refere-se a um tipo de conhecimento adquirido através da experiência prática e da observação direta. Ele é baseado na vivência cotidiana e pode ser influenciado por fatores contextuais, tornando-se subjetivo e não sistemático. Exemplos incluem superstições e saberes transmitidos de geração em geração, que podem mudar com o tempo e não necessitam de provas científicas para serem aceitos. Eles têm um pouco de relação aí, um com o outro. Mas o contingente está muito mais direcionado a questões de superstições, coisas subjetivas. Tem pessoas que acreditam que deixar a sandália emborcada vai trazer mau azar, vai trazer agouro para a mãe. Desvira a sandália, senão sua mãe vai morrer. Vocês já ouviram as pessoas falando sobre isso? É mais ou menos por aí. As características do conhecimento empírico. Tem ligação direta com o cotidiano, com a experiência do mundo, com a própria vida. Um exemplo é o fogo. Se você colocar a mão no fogo, vai queimar. Uma criança já aprende isso. Uma criança, ela se aproxima do local quente, ela já sabe, tá quente, vai me queimar. Já se afasta. E tem essa observação de repetição, de tentativa e erro nas questões usuais, que não provém de um processo formativo ou educativo, a exemplo dos povos indígenas com a sua medicina natural. Os sentidos são elementos chaves, são os nossos 5 sentidos: o tato, a visão, paladar, olfato e a audição. Na aquisição do conhecimento empírico, você não pode aprender empiricamente algo que não pode ser percebido ou algo que é tão abstrato que requer outros processos mentais, além de nossos 5 sentidos. Então, para caracterizar-se conhecimento empírico, tem que haver essa relação direta com o que pode ser sentido. Há exemplo aí dos sabores, das receitas, da sensação de calor, de frio, da cultura, das tradições, das experiências vividas. Exemplos de conhecimento empírico são esses aí, que trouxemos para vocês. Também a observação do cotidiano. E para concluir, o empirismo enfatiza a importância da experiência e da observação na formação do conhecimento. Esses exemplos mostram como o conhecimento empírico é uma parte fundamental da vida cotidiana e da cultura, influenciando decisões e comportamentos de maneira prática e direta. Esse aí é o vídeo de hoje, espero que vocês gostem, falando um pouco sobre
conhecimento empírico. Espero vocês no próximo vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus e até mais.